Estamos começando nosso vídeo hoje, desta terça-feira, né? Porque ontem foi feriado. Infelizmente, um feriado é, abalado aí pela morte do Papa, né? Puxa vida, né? Esse Papa realmente foi um cara diferenciado, né? Ele foi o que mais mexeu com a estrutura da igreja, deixando ela de uma maneira mais próxima, né? Seus fiéis. Muito bem. Outra grande notícia aqui, né? Fantástica. Vocês estão vendo, nós estamos aqui no Guto Joielli, YouTube, e não o Portal das Commodities, YouTube, por um simples motivo maravilhoso. O Portal das Commodities está se transformando numa casa de análise. Olha só quanta coisa vem por aí. E durante esse processo de certificação, a gente não pode soltar vídeos lá comentando, né, pontos de compra, de venda, ou seja, fazendo análise, porque não está aprovado ainda, né? Então tem que prestar atenção nisso. A gente está tendo esse cuidado de fazer essa transmissão por aqui, porque aqui eu sou um analista natural, né, CNPIT, e aqui eu posso fazer esse tipo de vídeo. Mas assim que estiver tudo ok, nós retornaremos para lá. Espero que não seja muito demorado, não depende exclusivamente da gente, né? A PMEC quem vai é, dar o ritmo desses acontecimentos. Mas é um processo bastante importante e que vai mudar o perfil do nosso portal das commodities, uma coisa bastante interessante, tá certo? Muito bem, então vamos partir agora para o nosso vídeo de hoje, né? Vamos comentar aí algumas notícias importantes. Vamos iniciar com o café, né? Hoje o café com leite foi show. Então vamos para lá, dê o like, escreve aqui também, você é inscrito lá no outro. Escreve aqui, depois você volta para lá. Ah, mas dá like aí, é importante divulgar o Guto Joielli, né? E a semana que vem, a partir de segunda-feira, estarei na AgriShow em Ribeirão Preto, né? E você for lá, pode me procurar lá no estande do BTG Pactual, ok? Estarei rodando a feira também, estarei fazendo transmissões de lá, fotografando e filmando. Vai ser legal, vai ser cansativo, mas vai ser legal, ok? Muito bem, então vamos lá. Vamos ao que interessa agora, que você já deu o like. Café arábica, né? Vamos lá, vamos para o mês de julho, que é o mais líquido no momento, e vamos prestar atenção, né? Se recuperando aí praticamente dos últimos 2 dias de queda que eles tiveram aqui. Isso aqui foi na quinta, sexta-feira é feriado praticamente mundial, e esse aqui foi na segunda-feira, o feriado aqui foi local, mas na Europa também foi feriado, porque o feriado de domingo eles fazem na segunda-feira. Mas os Estados Unidos, na Páscoa em si, eles fazem a mesma coisa, se é no sábado é na sexta, se é no domingo é na segunda, mas no caso aqui não fechou o mercado americano, né? Não foi lá um feriado lá. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Interessa que ele se recuperou, tá? Praticamente aí fechando aí um pouquinho acima, né? Ainda falta um pouquinho para ele chegar ali, bateu na máxima do fechamento aqui do dia 16, mas ele está se recuperando. Vamos para o setembro, né, que é o que nós estamos operando aqui. Também deu uma puxada bonita, fez praticamente a mesma coisa, né? Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui, ó, mais perto. Então, vamos abrir aqui um pouquinho, vamos descer ele aqui. Olha lá, tá vendo? Ó? Aqui, a última foi 367,80 e aqui foi 368,15. Ou seja, ele fechou um pouquinho acima do dia 16. Dia 17 foi queda, dia 21 foi queda forte, mas olha só, voltou para cima de novo. Um dos motivos que o café está subindo é que o real se valorizou hoje, né? Nosso Petax caiu 1,82%. Isso encarece o café a ser comprado no Brasil em dólares e aí reflete lá na bolsa, certo? Próximo é o nosso milho, né? Milho caiu hoje. Olha, fechou maio, fechou na mínima, apesar de já ainda ter bastante contrato, né? Fechou na mínima. E o julho agora aqui em 483.
Dezembro, que é muito importante, 4,58. Mas vamos aqui ao mais líquido deles, né? Aqui o mais líquido deles, olha aí, ó. Lembra que eu falei? Lateralizou depois que ele desencosta a banda de Bollinger, a tendência aqui é de queda. O que fez é essa queda de hoje, né? Um dos motivos da queda de hoje, sendo que parece que o petróleo subiu, a gente vai ver daqui a pouco, favorecendo o uso dos biocombustíveis, vamos dizer assim, né? Futuros do milho fecharam em queda nesta terça-feira em Chicago. O rápido avanço do plantio nos Estados Unidos. De acordo com o USA, os trabalhos alcançaram no último domingo 12% da área prevista, contra 11 igual ao período do ano passado e 10 na média de 5 anos. O mercado esperava uma média de 10 na semana, segundo a Granada. Com a previsão de mau tempo para essa semana em amplas regiões produtoras, com chuvas excessivas, os dados divulgados pelo USDA trouxeram tranquilidade diante de uma possível desaceleração das atividades, disse em nota a consultoria. Tá? Então, também, aqui, ó, o mercado foi influenciado também, maior estimativa para a safra sul-americana. Segundo o Granada, o analista Michael Michael Cordonnier elevou sua previsão para a produção total do Brasil de 122 para 125 milhões de toneladas. Para a Argentina, a expectativa foi elevada de 46 para 48 milhões de toneladas. Né? Então, com isso, você pode ter aí uma saída dos fundos, né, em relação a isso. E aí, um abraço. Né? Semana passada, né, conseguiu pegar hoje aqui, os fundos saíram, mudaram de posições vendidas na soja, isso aqui é soja, de 27.334 lotes para 43 mil lotes comprados. Ele saiu de vendido 27 mil para comprado 43 mil. Então são 70 mil contratos, mais de 70 mil contratos, que foram negociados, né? Por 27 mil virou a mão, e aí você ainda tem a compra de mais outros tantos, né? Para fechar isso aqui. Tá? No milho, a posição líquida comprada aumentou de 131 para 145. Não sei se hoje já não tem uma limpa aí, né? Vamos ver. Já o saldo vendido em trigo diminuiu de 4,94 até 15 de abril, de 90 para 86 mil contratos. Opa, tá? Agora, né, a gente está vendo aqui a queda do milho, né? E o milho aqui batendo na média de 50. Ponto importante de definição. Vamos para o petróleo. Vamos lá ver o petróleo. Petróleo, tá? Olha aí, petróleo batendo já aqui o mais líquido de todos em 66 e o junho em 67, né? Uma recuperação forte. Vários, né, movimentos a gente está tendo, né? Movimentos aí, Irã, etc e tal, né? Tem várias restrições de vendas de petróleo que está tentando aí fazer o petróleo subir de novo. Apesar de que um grande banco americano diz que para o segundo semestre ele enxerga esse petróleo a 40, né? Aqui embaixo, ó. Aqui, ó. Por aqui, ó. Né? Casa de 40. Muito bem, vamos ficar de olho, né? Neste momento, hoje a gente tem uma puxada nesse petróleo. Farelo de soja, 292, 299, o mais líquido deles todos, né? Perdendo aí de novo a casa dos 300. Óleo de soja, né? Óleo de soja pode ser 0,60, pode dizer que ele está de lado, né? 48 centos por libra peso, né? Em julho, 48, queda de 0,64. Com isso, a soja, né? A soja está fechou numa leve alta, né? Novembro é a mais importante de todas, né? 10,26,50. E nós estamos vendo aqui julho, né? Julho aqui, o mais líquido de todos. Vamos dar uma olhadinha, tá? Tá difícil dele romper esse 10,50. Olha só que barreira que está sendo esse 10,50. Se não conseguir romper, vai morro abaixo. Porque se o plantio de milho está acelerado, vai também deixar as máquinas prontas para a hora que começar o plantio de soja.
estarem prontos para jogar muita soja no chão. Então, vamos prestar atenção em relação a isso, né? A soja terminou em alta, né? Em alta em relação a ontem, tá? Porque o dólar é mais fraco ante o real, né? A mesma coisa, o café é a mesma coisa, né? Você tem um dólar eh, desvalorizado perante o real, você precisa de mais dólares para comprar café, e aqui no caso fica mais interessante comprar soja nos Estados Unidos, tá? E a guerra comercial, né? Reduzindo aí a demanda pelo grão americano, tá? E resulta em uma área semeada menor do que a esperada inicialmente, tá? Bom, aqui já começa, né? Na segunda-feira, o USDA disse que o plantio alcançou no último domingo 8% da área prevista, frente a 7% em igual período do ano passado e 5% da média de 5 anos anteriores. De acordo com a Granada, o mercado esperava que os semeadores estivessem em 7%. Então tá aí, ó, tá? Também já tem soja sendo plantada, e aí a gente vê essa situação aí de 8%, né? Então tá melhor ainda, tá? O que mais? A outra de soja aqui, ó. Vamos ver a outra de soja. Hoje o vídeo é grande, né? Porque tem as exportações também. Tenham paciência aí, ou põe aí. Eu assisto no 1.1, 1.5, 1,5. Eu ponho no 1,5 e assisto, vai bem, minha voz fica mais agradável. Vocês assistem tudo. China redireciona compras ao Brasil e sustenta prêmios após tarifa sobe nos Estados Unidos. A imposição de tarifa pelas autoridades americanas e chinesas tornou inviável a exportação de soja dos Estados Unidos para a China e vem sustentando prêmios pagos pela oleaginosa brasileira, afirmou a analista Rabobank Brasil, Marcela Marini, em podcast publicado nesta terça-feira pelo canal Foco no Agronegócio. Segundo ela, o redirecionamento da demanda chinesa para o Brasil elevou os prêmios no mercado nacional, apesar da safra recorde. Ou seja, você tem uma safra aí de quase 170 milhões de toneladas e os preços, em vez de cair, sobem. Mas essa é a ideia, né? A ideia é que a China, né, ela compre nesse primeiro semestre o que ela puder do Brasil para depender o mínimo possível dos americanos. Ao mesmo tempo, dá tempo deles tentarem fazer um acordo comercial onde a soja volta a valer a pena, né? Pra, para que o Brasil consiga, para a China consiga voltar a comprar dos americanos. Com essa conjuntura, o Rabobank elevou sua estimativa de exportação para 108 milhões de toneladas este ano, antes 98 no ciclo anterior. Marcela chama atenção para dois pontos de risco: possibilidade de mudança de decisão de plantio do produtor norte-americano, ou seja, ele foi a notícia anterior, ele estaria reduzindo mais ainda a área que ia ser plantada de soja, como foi comentado, aumentando mais a de milho, né? Então essa é uma das possibilidades, né? Desestimulada pelas tarifas e a chance de um novo acordo entre Estados Unidos e China que pode alterar novamente os comerciais. A última vez que isso aconteceu foi em janeiro de 2020. Então, concordo plenamente, né, com isso tudo, porque a gente teria aí uma vantagem enquanto eles não fazem um acordo, que esse acordo deve acontecer, né? É um acordo importante para os dois lados. Acreditamos que ele vá acontecer. Bom, a tarefa dos Estados Unidos mudam rotas do agro e ampliam vantagem do Brasil em celulose e café, né? Esse sim, são dois aí que não são fáceis, né? Não são da noite para o dia. Você muda, né? Uma lavoura de soja, de milho aí entre 120 e 140 dias, elas estão com o ciclo fechado, amadurecendo, seguindo em seguida para uma colheita. Então você pode rapidamente ampliar uma área plantada ou diminuir, não há problema nenhum. No caso da celulose ou do café, não é assim, são árvores, né? E tem ciclos aí, o café pelo menos 4 anos para começar a produzir, e a celulose aí, na minha época era 7, né? Dizem que já caiu isso, que já é possível colher os eucaliptos específicos para a celulose em menos tempo ainda, né? Entre 5 e 7. Mas, seja como for, você não pode, baseado nessa guerra atual, vou plantar mais eucalipto para ter mais celulose para entregar lá, porque daqui a pouco esses caras sentam na mesa
e batem um papo e acabou o negócio, tá certo? Outro fator importante, né? Importação de milho cai 95% em março. Compra de trigo cede 89%, diz a alfândega chinesa. Tá? As importações de milho somaram 80 mil toneladas em março, queda de 95,1% na comparação com março de 24, né? Divulgado pelo Departamento de Alfândegas da China, GAC em inglês. Em termos de valores das importações de milho no mês passado, totalizaram 22,69 milhões. Nos 3 meses do ano, a China importou 260 mil toneladas de cereais, um recuo de 96,7%. As empresas chinesas de trigo alcançaram 190 mil toneladas em março, volume 89,4%, inferior registrado ao mês de 24. O valor importado corresponde a 60 milhões de dólares. No primeiro trimestre, as compras somaram 300 mil toneladas, perda de 93%, ante igual período do ano passado. Tá? Bom, vamos ver, segundo a GAC, a China importou 3,5 milhões de toneladas de soja no terceiro mês do ano, queda de 36%, igual ao período de 24. Assim, ó, o que acontece aqui? Tá? O milho, eles estão com uma safra recorde, perto de 300 milhões de toneladas. Então, com certeza, eles só saíam ao mercado internacional para comprar milho quando tinham problemas com o milho. Tá? Esse ano eles tiveram uma safra excedente, então provavelmente vão comprar muito pouco milho. Tá? Nós exportamos milho e a China fez alguma diferença, né? Dependendo do mês, aí ela fez alguma diferença e tal, mas não é o grande, não é o grande comprador nosso. Em relação ao trigo, provavelmente é a mesma coisa. Eles devem ter tido uma boa safra de trigo, aceleraram a compra, né, de trigo. Então, isso é bastante importante. A soja, eu acho que é só o reflexo dessas tarifas, né? Compra, não compra, tem tarifa, não tem tarifa, ficou muito caro, então dá essa desacelerada. Posteriormente, deve ter alguma uma nova compra, né? E aqui da Conab, né, o país escolheu 92,5% da área de soja, retirada do milho de verão estava em 68,2%. Tá? Então é isso que eu tinha do Agrocast para a gente dar uma olhada. Tá? A gente pode ver aqui o trigo, como é que ele se comportou. Tá? Cadê o trigo mais líquido deles? Julho também. Então vamos dar uma olhada. Né? Até está fechando em queda aqui. Queda, exatamente pelas condições que a gente viu. Muito bem. Vamos ver o nosso milho aqui. Vamos pegar nosso semanal do milho aqui. Deixa eu colocar numa posição aqui. Vamos lá. Tá? Esse é o CCM Food. Tá? Tivemos uma semana que recuperou, né, todo esse movimento de queda aqui. Posteriormente, ele perdeu praticamente tudo de novo. Está tentando ganhar força de novo. A única coisa que eu vejo aqui é que ele está acima da média de 9, né? Está acima da média de 9, não tem perdido no semanal a média de 9, né? Um toque, dois, três, quatro, está no quinto. Então, esse aqui foi o único que fechou abaixo, né, da média de 9, mas já abriu abaixo e já está acima. Primeiro dia da semana, vamos ver como que vai se comportar o milho, né? CCMK, estamos vendidos, mas não ficou bom, né? Não ficou nada bom. Mas o CCMU, opa, estamos vendidos e está ficando bem bom também. Tá? Boi, né? Boi, pode ser que o boi agora dê uma embalada, né? O BGIK até já teve bem melhor hoje. Estou teimando aqui para ver que situação, como a gente vai montar isso aqui. Na sala a gente já discutiu até outros números aqui para o high-low, né? Então vamos ver como é que ele vai se comportar em relação a isso. Mas se a gente pegar, aí tem
Então estamos parados nele, né? A gente entende aqui que esse boi tem uma tendência aí de alta para frente, né? Nossa, tem para todo lugar. Tem uma tendência de alta e a gente pode pensar nisso. O que a gente estamos esperando acontecer é realmente uma posição interessante, uma correção dessa puxada que ele deu, para que a gente entenda que ele vai voltar a subir e comprar no melhor momento possível. Certo? Muito bem, vamos para a próxima, que é o café. Vimos o milho, vimos o boi. Então, o café não tem isso aqui. O café aqui, é neste aqui, ó. Olha só o café, né? Ainda comentei hoje. Opa! Ainda comentei hoje, olha, um lindo café com leite, que saiu a 60 minutos, né? Com 60 minutos, ele estava com 2,95 candle inteiro. Então fica num ponto legal para a gente trabalhar. E ele partiu e rompeu, comprou, subiu, foi lá em cima, deu por resolvido, né? Ele faltou um pouquinho para alcançar, mas eu tenho um diferencial, ele pegou. Mesmo assim, quem não pegou nessa, né, ele voltou, deu um friozinho na barriga e depois ele já ele já abriu aqui em cima, né? Então ele já pegou, ele abriu aqui em cima, ele desceu, já pegou quem tinha ordem ali, tá? E desceu e depois subiu de novo e foi embora. Então tá aí, esse café com leite aí tá especial hoje. E tem indo bem, tem indo bem. Soja N, nada, né? Não tem nada aqui. Achei que não, ele não tá legal. Né? Fica aqui fazendo esse movimento aqui. Deixa eu para ferro. Apagar isso. Tentar. Ah, É o que eu vejo aqui no momento, bem? Se eu fosse colocar, faria isso aqui, né? Então, talvez tivesse uma flâmula aí, alguma. Para mim, está uma indefinição, difícil de enxergar alguma coisa aqui. Talvez ele vá para algum lado, tá? Não sei. Queria observar melhor um pouco para ver o que a gente faz com a soja, porque ao mesmo tempo que o plantio está andando bem, a conversa é que vão diminuir a área, né? Porém, o Brasil com muita produção, a Argentina com muita produção, é bastante difícil a gente entender um pouquinho melhor essa soja, principalmente que de repente começa uma correção e você fala, legal, vamos pegar uma venda. A China faz acordo com os Estados Unidos, o próximo vira para cima. Ou ele começa a subir e a China fala, não preciso mais de vocês, estou pegando em outro lugar e o troço derrete. Sei lá. Mas vamos ver o que interessa aqui, que é o movimento que a gente teve hoje, né? Depois de um feriadão tão longo, não foi grande coisa, né? CCMK 4.182 e o U com 3.678. VGIK 1.638, soja N 124, né? E o café 370, o nosso café U. E Bovespa, com essa loucura toda, subindo 0,82. E o dólar Petax caindo 1,82 a 574,90. Muito legal, né? Então, essa foi o que a gente viu agora. Eu tenho aqui os números, né, de exportação que saíram hoje, agora há pouco, às 3 da tarde. Tá? A soja com 8% acima do ano passado por embarques diários, tá? Tem um pouquinho 8% acima, alcançando 9,4 milhões de toneladas contra 14,6 do ano passado. A gente vai ter, se eu não me engano, um dia útil a menos, né? A menos nesse ano. Tá? Café, enquanto a safra realmente não ganhar força, acredito que a tendência das exportações realmente é diminuir, ainda mais com um dólar
mais fraco, um real mais forte, fica mais complicado ainda. Queda de 26,5%. E o milho, né, já com uma alta de 215% em relação aos embarques diários, né? 3.000 toneladas dias para 9.000, quase 9.500 toneladas. Todo o mês de abril de 24 foram 66.139 toneladas. Já exportou esse ano 123.093. Você vê a diferença, o impacto nisso tudo. Vamos aqui para o bovino, carne bovina, né? Alta de 29,8% por embarque diário, de 9.400 para 12.200 toneladas dia. 207 mil toneladas embarcadas o ano passado, né? E já estamos com 159.328. Então, vai ser batido se continuar nesse ritmo. Carne de aves, 6% acima, 20.500 para 21.000, praticamente 800, né? 452, 1.481 toneladas foram exportadas de carne de aves em abril do ano passado e 283.375 toneladas agora, tá certo? Carne suína, 31,2%. 4.397 para 5.700, 96 mil toneladas total do ano passado, em abril, já estamos com 75, então vai suplantar com bastante tranquilidade. Muito bem, foi um vídeo longo, mas cheio de informações, né? Bastante importante aí para nós todos, né? E vamos lá, então não se esqueçam, né? Venham aqui para o Guto Joelli Oficial, o meu canal do YouTube, até a nossa casa de análise estar 100% regularizada. Tá? Então vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Amanhã estamos de volta.